Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é domingo, 14 de março de 2021. Continuamos no ano atípico, continuamos em meio às turbulências e em meio às tempestades. Mas hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Depositemos todas as nossas confianças no Cristo que morreu de morte de cruz e que ressuscitou para nos salvar. Morreu pelos meus pecados. Nessa certeza de que Ele vive, que Ele está entre nós, nós vamos já pedindo a graça da semana, que o Senhor me dê força e humildade para seguir avante, sendo coerente e não aparecer mais digno do que eu sou. Pedir humildade e pedir força para seguir adiante, sem querer aparecer, sem querer pedestal, é ter todos os dias a certeza que pela cruz, pela morte de cruz, Jesus vive em nós para me salvar. Nessa certeza, meus irmãos, já vamos nos colocando na posição de oração, já vamos nos despojando de tudo que tem a nosso entorno, já vamos pedindo a Ele a graça, de que Ele nos conceda esse discernimento, nos conceda essa humildade, de que eu seja digno de seguir os meus caminhos para servir sem aparecer. Meus irmãos, nós vamos refletir hoje o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 a 21. Como Moisés no deserto levantou a serpente, assim será levantado este homem, para que quem crer nele tenha vida eterna. Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho único para quem crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo se salve por meio dele. Aquele que crê nele não será julgado. O que não crê já está julgado por não crer no Filho único de Deus. O julgamento trata disto. A luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas à luz, e que suas ações eram más. Quem age mal detesta o mal e não se aproxima da luz, para que não delate suas ações. Quem procede lealmente aproxima-se da luz, para que se manifeste que procede movido por Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho, ao meu entendimento, diante da minha humildade, da minha pequenez, eu reconheço que esse evangelho é muito profundo. É um evangelho que investiga, que desmascara o mau caráter da humanidade, a descrença da humanidade para o nosso Criador. Mas ao mesmo tempo eu vejo a beleza dele, porque a todo instante é a promessa de Jesus. A todo instante Jesus revela o que ele veio fazer aqui, o que Deus tem para cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus é tão sábio, com sua autoridade de Pai, de Salvador, ele consegue me reportar diante desse evangelho a Gênese, quando Moisés levantou a serpente. Eu fiz alguns questionamentos. Com quem Jesus está falando? Bastou eu ler mais uma vez o capítulo, conhecer o capítulo 3 de João, para ver que Jesus estava conversando com Nicodemos. Depois eu fiz uma pergunta. Que serpente de bronze é essa? Por que a elevação da serpente de bronze? Por que Jesus faz essa comparação dessa serpente de bronze? O que seria essa serpente de bronze? E o que essa serpente de bronze hoje vai me ajudar para que eu alcance essa graça que eu estou pedindo, que é essa força de humildade? Aí eu fiz os meus questionamentos e busquei algumas respostas que me inquietavam. Primeiro,
Eva foi tentada por uma serpente no deserto, fraquejou, não acreditou nas promessas de Deus, não foi obediente. Por conta disso, a humanidade sofre. Moisés estava no deserto, em busca da travessia do Mar Vermelho. As serpentes picavam as pessoas e elas morriam e perdiam fé e passaram a desacreditar de Moisés. Então o Criador pediu que ele elevasse uma serpente de bronze para que todas as pessoas que acreditassem, que tivessem fé, fossem salvos. E assim procedeu e a palavra se firmou. Jesus vem a Nicodemos e diz que o Filho do Homem, assim será levantado este homem, para quem quer nele tenha vida eterna. O que seria essa elevação? Jesus foi elevado pela morte de cruz, a elevação da sua cruz. Gente, não tem como ler esse evangelho e não se emocionar. Não tem como ler esse evangelho e não sentir. Deus se fez carne e habitou entre nós, se fez filho. Jesus veio com um propósito, salvar a humanidade. Jesus veio a nós e ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim viverá eternamente. Não viveremos na escuridão, não iremos reconhecer as trevas, porque Jesus é a luz do mundo e eu creio nele e sei que ao ser elevado pela sua morte, gente, a humanidade matou Jesus. E no momento em que a humanidade elevou Jesus em sua morte de cruz, destilou o seu veneno das serpentes. É como se a humanidade tivesse picado Jesus e tivesse jogado o seu veneno, pois Jesus incomodava, inquietava. E para eles, Jesus era um motivo de discórdia. Era como se Jesus tivesse vindo tomar o espaço de autoridade. E assim, meus irmãos, eu tenho hoje na certeza que a exaltação da cruz de Jesus, é promessa de Jesus. Está escrito: Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo. A humanidade matou, mas Deus amou tanto o mundo, tanto, que até hoje continua nos amando e continua acreditando que a humanidade tem salvação. Jesus diz claramente, aquele que crê no Salvador, no Criador, não será julgado. O que não crê já está julgado, por não crer no Filho do Homem. Quem era esse Filho? É Jesus, Filho do único Deus em nosso meio. E esse julgamento trata disso. Jesus é a luz, ela está em nosso meio, é palavra que salva, palavra real, palavra de vida eterna, está aqui. O julgamento o julgamento trata disto. A luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas ao invés da luz de Jesus, a luz do mundo. E aí não é diferente dos dias de hoje. Olhe hoje quantas realidades estão se firmando, estão acontecendo, quantas coisas vêm acontecendo na nossa vida por falta de lealdade a Deus, por falta de amor, por falta de crença e por falta de credibilidade. Assim como Eva, ao ser picada pela serpente, a humanidade hoje está sendo picada pelas serpentes. Porque a humanidade não acredita mais no poder de Deus. E assim não é diferente, nós somos assim. Nós duvidamos muitas vezes desse amor de Deus, nós duvidamos muitas vezes de que Ele está aqui para nos salvar e tudo sabe, tudo fará para resolver os nossos problemas se eu for leal a Ele. Eu não serei julgado se eu crer nele. Então, meus irmãos, para que Deus me dê força, para que eu encontre essa humildade, para que eu siga avante com coerência e não queira ser o primeiro, né? Eu reconheça que diante de toda essa humanidade, cruel ou não, eu não preciso questionar o que Deus tem para mim. Eu preciso ser obediente.
para que eu pareça e mereça o título da dignidade para encontrar a luz do mundo. Deus veio para nos salvar. Ele habitou entre nós, ele se fez carne, ele viveu igual a um homem. Ele sabe da crueldade do ser humano. Mas, meus irmãos, continuemos firmes na fé. Faça suas orações, faça suas anotações. Aproveite o momento para ler o Salmo 136. Ele vai nos ajudar a nos fortalecer nos nossos momentos de queda. Nunca esqueça, pela morte de cruz, Jesus permanece ressuscitado em nós. Fique em paz. Até breve, se Deus quiser.